We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Now, up on Mount Carmel that day, when he called the showdown, and he called Ahab and the thousands of priests that belonged to the temple of their denominations, he called them up on Mount Carmel and said, "Come up here! Meet me up here! I'll stand the whole bunch!" Agora, em cima do Monte Carmelo, naquele dia, quando ele convocou para a demonstração, ele convocou Acabe e os milhares de sacerdotes que pertenciam ao templo de suas denominações. Ele os chamou em cima do Monte Carmelo, disse: "Subam aqui, encontrem-se comigo aqui em cima. Eu vencerei o grupo todo." What did he do? He had, "Thus saith the Lord." O que ele fez? Ele tinha o "assim diz o Senhor." He wasn't afraid. Ele não tinha medo. He said, "Offer up a bullock and call on Balaam. Let the God that answers by fire be God." Ele disse: "Ofereçam um bezerro e invoquem Baalim. O Deus ao qual responder através do fogo seja Deus." So all day, until from morning till after dinner, they jumped up on the altar, they lanced themselves, they screamed, they hollered. De modo que o dia inteiro, desde manhã até depois do jantar, eles pulavam sobre o altar. Eles se cortavam com lancetas, eles gritavam, eles clamavam. Elijah walked back and forth and said, "Holler a little louder, maybe he's gone on a fishing trip or something. He's out pursuing or something." For he had, "Thus saith the Lord." He was satisfied. He had the word of God. Elias andava de um lado para o outro. Disse: "Gritem um pouquinho mais alto." Talvez ele tinha ido numa viagem de pesca ou alguma outra coisa. Ele saiu atrás de alguma coisa ou alguma outra coisa. Pois ele tinha o "assim diz o Senhor." Ele estava satisfeito. Ele tinha a palavra de Deus. Brother, sister, what more does any man need than a promise of God? God said he would do it. Irmão, irmã, que mais alguém necessita a não ser uma promessa de Deus? Deus disse que faria. It's Abraham. He counted God able to perform what he had spoke about. He knew that God could do it because God said so. Como Abraão, ele cria que Deus era capaz de operar o que ele falasse. Ele sabia que Deus poderia fazer porque Deus disse assim. So he called for him to come up there, and so they lanced themselves and hollered and screamed all day up till the evening sacrifice. Then Elijah, watch how he did it. Deste modo ele pediu que eles subissem ali.
E deste modo eles se jogaram e gritaram todo o dia até o sacrifício do entardecer. Então Elias, observe como ele fez. The first thing he done was roll 12 stones together. A primeira coisa que ele fez foi rolar 12 pedras juntas. God is not divided. Denominations divide the churches, but not God. Deus não está dividido. As denominações dividem as igrejas, porém Deus não. One said, "Are you a Christian?" "I'm a Baptist." "So that's no more than saying you're a pig." Disse, você é cristão? Eu sou batista. Bem, isso não é mais do que dizer que ele é um porco. Say, "I'm a Methodist." "Well, that's no more than a pig again." To God. Diz, eu sou metodista. Bem, isso outra vez não é mais do que um porco para Deus. I say, "Are you a Christian?" Amen. To be a Christian, you must be Christ-like, tabernacling deity in you. Amen. With the Holy Ghost, like fell on the day of Pentecost. Not some emotion, but I mean a real Pentecost. Right. Eu digo, você é cristão? Para ser cristão, você deve ser como Cristo, abrigando a deidade em você, com o Espírito Santo como caiu no dia de Pentecostes. Não alguma emoção, porém, eu quero dizer um verdadeiro Pentecostes. Está vendo? Correto. I'm Pentecostal, I'm oneness, I'm Trinity, I'm home. That's more than saying something else. Don't mean a thing to God. That divides. Eu sou pentecostal, eu sou unicista, eu sou trinitário, eu sou... Oh, que coisa! Isso não é mais do que dizer que você era alguma outra coisa. Não significa nada para Deus. Isso divide. That's what had happened down there amongst them clergymen. Isso é o que havia acontecido ali entre aqueles clérigos. But Elijah rolled these 12 stones together to show that God's one God. Amen. Over all of them. Amen. Rolled them up together. Porém, Elias rolou estas 12 pedras juntas para mostrar que Deus é um Deus acima de todos eles. As rolou juntas. So when you got them together like that, you killed the bullock and laid up on top of the altar on the wood. You said, "Now to be sure there's no faking in this. Go get me 12 barrels of water." Desse modo, quando Elias uniu assim, ele matou o bezerro e o colocou sobre o topo do altar, na lenha. Ele disse, agora, para ter certeza que não há truque nisto, vão, apanhem-me 12 cântaros d'água. And he actually water soaked that wood. Hallelujah. Oh, hallelujah. I love it. E ele verdadeiramente encharcou aquela lenha. Oh, aleluia! He wanted to show that God was God because why? He had thus saith the Lord. He was a prophet. He had the word of God. Ele desejou mostrar que Deus era Deus. Por que razão? Ele tinha o assim diz o Senhor. Ele era um profeta. Ele tinha a palavra de Deus. So that day if they say they'll turn you out of the church, you'll do this, the other, if you're baptized in the name of Jesus and all these different things like that. Nonsense! It's thus saith the Lord. Amen. De modo que nesse dia, se eles dizem que o irão expulsar da igreja, eles farão isto, aquilo mais. Se você é batizado no nome de Jesus e todas essas coisas diferentes assim, tolice! É o assim diz o Senhor. Lovely person the other night talking to me, come put their arms around me and said, "Brother Branham," said, "I want to ask you something." Said, "If you just compromise a little of this stuff that you're talking about." Uma amável pessoa outra noite falou comigo. Ele veio e colocou seus braços em volta de mim e disse, "Irmão Branham," disse, "eu desejo perguntar-lhe algo." Disse, "Se o senhor apenas se comprometer um pouco desta coisa da qual o senhor está falando." I said, "What?" Eu disse, "O quê?" Said all this baptism, said the churches of Chicago and all around just want you so bad, but they're afraid you'll mention that. Disse, todo este batismo, disse, as igrejas de Chicago e todas por aí simplesmente lhe querem tanto, porém elas têm medo que o senhor mencione isso. I said, "Sure I'll mention it. Certainly I'll mention it." Eu disse, seguramente eu mencionarei. Certamente eu mencionarei. Amen. Say, "Well, that's the only thing they got against you." Eles dizem, bem, essa é a única coisa que eles têm contra o senhor. I said, "Then they're not got against me. I wasn't the one that said it. God said it." Eu disse, então eles não têm contra mim. Não fui eu que disse isso. Deus disse isso. I challenge any of them to come prove it wrong. Eu desafio qualquer um deles a vir provar isso, que está errado. Está vendo? I said, "Well, you see, you are to agree and make fellowship. That's the same thing they wanted him to do." Disse, bem, veja, o senhor deveria concordar e fazer companheirismo. Essa é a mesma coisa que eles queriam que ele fizesse. Amen. Amen.
God don't compromise. No. All right. Amen. He doesn't compromise. Acabe ali. Deus não se compromete. Não, Senhor, Ele não se compromete. He said, now, Brother Branham, I want to ask you something. Did the angel of the Lord, said we all believe the angel of the Lord, did the angel of the Lord tell you this? Ele disse, agora, irmão Branham, eu desejo perguntar-lhe algo. O anjo do Senhor disse, nós todos cremos no anjo do Senhor. O anjo do Senhor disse-lhe isto? And I said, I don't care what the angel of the Lord would say. If it's the angel of the Lord, he'll say that. Amen. But if he said something contrary, he wasn't the angel of the Lord. Eu disse, não me importa o que o anjo do Senhor diria. Se é um anjo do Senhor, ele dirá isso. Porém, se ele dissesse algo contrário, ele não seria o anjo do Senhor. I said, regardless of what angel or anything else said, Paul said, though an angel from heaven preach any other gospel to you, let him be accursed. Amen. Hallelujah. Eu disse, independente do que anjo ou qualquer outra coisa dissesse, Paulo disse, ainda que um anjo do céu pregue algum outro evangelho a vós, que seja anátema. Angels and everybody, some fleshly's puffed up something to say about angels. Anjos e todos aqui, uma coisa carnal, soberba, falar de anjos. Joseph Smith, Brigham Young, all different cults of the Adventists and everything else, they see all kinds of things like that, but it's always contrary to the Word. Joseph Smith, Brigham Young e todas as diferentes seitas dos adventistas e tudo mais, eles veem todos os tipos de coisas assim, porém é sempre contrário à palavra. But God backs up His Word. Amen. Hallelujah. It's His Word. Porém, Deus apoia a sua palavra. É sua palavra. I said it's a word of the Lord. Sure, all I ever knowed was taught to me by Him. I never went to a seminary or school. It comes from Him. Eu disse, é a palavra do Senhor. Seguramente, tudo que eu já conheci foi ensinado a mim por Ele. Eu nunca fui a um seminário ou escola. Isso vem dele. I said, whether it was contrary, if it's contrary to that, I wouldn't believe Him. Because that's God's words first. Everything else be a lie. God's word. Stay with it. Amen. Porém, eu disse, se fosse contrário, se é contrário a isso, eu não creria nele, porque isso é... A palavra de Deus é primeiro. Tudo mais seja mentira. A palavra de Deus, permaneça com ela. So Elijah, when he got through, he water-soaked those logs all over with 12 barrels of water, poured them up on top of there. He stepped out there, it is as cool as he could be. Wow! God can't lie. Amen. God told him. Deste modo, Elias, quando ele terminou, ele encharcou aquela lenha completamente com aqueles 12 cântaros d'água e derramou-os em cima dali. Ele saiu dali simplesmente tão calmo quanto ele pudesse estar. Porque Deus não pode mentir. Deus disse-lhe. He said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that you're God and I'm your servant. Amen. And I did this at your command because it's thus saith the Lord. Ele disse, Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus, e eu sou teu servo, e eu fiz isto à tua ordem, porque assim diz o Senhor. I did this because you told me to do it. Because it's according to your word. Eu fiz isto porque tu disseste-me para fazê-lo, porque está de acordo com tua palavra. Let it be known now that you're God and the fire of the Lord fell. Hallelujah. Consumed, sacrificed, water-soaked logs, licked up the rocks and everything else and took everything away. Manifeste-se agora que tu és Deus. E o fogo do Senhor caiu, consumiu o sacrifício, as lenhas encharcadas, lambeu as pedras e tudo mais, e tirou tudo. Then Israel cried to 7,000, let God be God. Então Israel clamou os 7.000, que Deus seja Deus. Elijah, how beautiful to see that little old frail-looking skinny body all wrinkled up. That little stick in his hand, a little cruse of oil hanging on his side, a piece of sheepskin wrapped around him. Elias, quão belo é ver aquele pequeno corpo velho, de aparência débil, magro, todo enrugado, aquela pequena vara em sua mão, pequena botija de azeite pendurado no seu lado, e um pedaço de pele de ovelha envolvida em torno dele. Well, they'd put him in jail today if he walked on the street, but they let women wear shorts, but they sure wouldn't do that. See, Yeah, amen.
Ora, o colocariam na prisão hoje se ele saísse na rua. Porém, deixam mulheres usarem shorts. Mas seguramente não fariam isso, está vendo? Deixa alguém... So then, but here they come down across the hill on the stick. Deste modo, então, porém aqui ele desce por ali, através do monte, nesta vara. Now, Mount Carmel's not a little vacant spot sets out in the middle of a desert. It's a big mountain. It runs kind of angle like this. It runs up to a top. It looks out over the sea. Agora, o Monte Carmelo não é um pequeno lugar desabitado que se encontra no meio do deserto. É uma grande montanha. Estende-se meio obliquamente, assim, estende-se até um topo e dá vista para o mar. And Elijah and Gehazi ran all the way up the top, and Elijah fell on his face there and began to cry out to God with his back turned towards the west, towards the sun. Elias e Geazi correram o caminho todo, até o topo. Elias caiu sobre seu rosto ali e começou a aclamar a Deus com suas costas viradas em direção ao ocidente, em direção ao sol. 3 years and 6 months, not even dew had fell. 3 anos e 6 meses, nem mesmo orvalho havia caído. He said to Gehazi, go look and see if you see anything, a cloud out over the sea. Stand on this mountain looking out that way, said, I don't see a thing. Ele disse a Geazi, vá olhar e veja se você vê algo. Uma nuvem sobre o mar. Parado nesta montanha, olhando nessa direção, disse, eu não vejo nada. He stayed right there. God, if these people has repented, if this people has come back to you, if they're ready to get away from all this nonsense and come back to your word, then you're God to answer your word. Ele permaneceu bem ali. Deus, se estas pessoas têm se arrependido, se este povo tem voltado a ti, se eles estão prontos para se afastarem de toda esta tolice e voltarem à tua palavra, então tu és Deus para responder à tua palavra. Let me say the same thing today. Deixe-me dizer a mesma coisa hoje. Take these denominations and break them up. Amen. Forget these denominational differences and let people come back to the Word of God, to the healing life. And I'll prove to you there's a God that can still answer by fire. Amen. Tome estas denominações e dissolva-as. Esqueça estas diferenças denominacionais e permita que o povo volte à palavra de Deus, à linha do corte. E eu provarei a você que há um Deus que ainda pode responder através do fogo. Oh, let the people call on God. Let the people call for a person. Let the people call for a prophet. God will put him on the scene. Eu peço que o povo clame por Deus. Deixe Deus que clame por uma pessoa. Deixe que as pessoas clamem por um profeta. Deus o colocará em cena. I challenge the nations to do that. Fall on your face and call on God to send to deliver and watch what happens. Hallelujah. Eu desafio as nações a fazerem isso. Caia sobre sua face e clame a Deus para enviar um libertador e observe o que acontece. Just do it one time. Hallelujah. God will answer. Yes. God always does. Glory. Apenas faça isso uma vez. Deus responderá. Deus sempre responde. Fell down and said, God, let it be today. These people was against you. These people broke up in all kinds of denominations out yonder. But today you've proved yourself. You're God. Caiu prostrado e disse, Deus, permite que seja hoje. Estas pessoas uma vez estiveram contra ti. Estas pessoas estão divididas em todos os tipos de denominações ali. Porém, hoje tu provastes a ti mesmo, tu és Deus. And the people said, throw away Balaam and I've killed them thousands of priests. They're out of the way now, Lord. All the hindrances is gone. The little barriers that separated us. E o povo disse, jogue fora Baalim. E eu matei aqueles milhares de sacerdotes. Eles não estão mais na frente do caminho agora, Senhor. Todos os obstáculos acabaram-se, as pequenas barreiras que nos separavam. A Methodist would like to come worship with the Baptists. The Baptists would like to come with the Pentecostals. The true in heart down there. That faithful 7,000. But they can't do it. O metodista gostaria de vir adorar com o batista. O batista gostaria de vir com os pentecostais. O fiel de coração ali embaixo. Aqueles 7,000 fiéis. Porém, eles não podem fazer isso. If they do, they're kicked out of the churches. Some of them don't care. They come anyhow. That's right. Se eles fizerem, eles são expulsos de suas igrejas. Alguns deles não se importam. Eles vêm de qualquer maneira. Isso é correto. But let them all break down those prejudices and get together and say, well, forget all these here creeds and catechisms and everything we're reading from.
Let us come back to the word of the Lord. Porém, deixe que todos derrubem aqueles preconceitos, reúnam-se e digam: nós esqueceremos todos estes credos aqui e catecismos e tudo que nós estamos lendo. Voltemos à palavra do Senhor. Watch what will take place then. Observe o que acontecerá então. God will raise them up a prophet. He sure will. That'll bring it right down to them if they're ready to receive it. Deus lhes levantará um profeta. Ele seguramente fará, que atrará para eles se eles estiverem prontos para recebê-la. First they have to pray. God waits. Primeiro eles têm que orar. Deus espera. Isn't it strange that God wants the people to have part into it? Não é estranho que Deus queira que as pessoas tenham parte dentro disto? When Jesus looked out upon the harvest, he said, the harvest is ripe, the laborers are few. You pray the Lord of the harvest. That was him. You pray to me that I'll send laborers into my harvest. Quando Jesus olhou para a seara, ele disse: a seara está madura, os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara, que era ele, rogai a mim, para que eu envie ceifeiros para a minha seara. It's some part you have to do. God's waiting for his church to call on him. He's always did it. É certa parte que você tem que fazer. Deus está esperando que sua igreja clame por ele. Ele sempre fez isto. God is waiting today for the people to call his servant into action. Amen. And the servant can't get into action until the people praise. Deus está esperando hoje que o povo clame para que seu servo entre em ação. E o servo não pode entrar em ação até que o povo ore. Israel could not get into action down there with signs and wonders until they fell on their face and prayed for a deliverer. Israel não pôde entrar em ação ali com sinais e maravilhas até que eles caíssem prostrados sobre suas faces e orassem por um libertador. God had his deliverer. Deus tinha o seu libertador. God had a prophet hanging up there in the wilderness. Kept him there for 40 years waiting for him to get right to pray. Deus tinha um profeta morando ali no deserto. O manteve ali por 40 anos esperando que eles se corrigissem para orar. But when they got right and started praying, then God sent the deliverer. Porém, quando eles se corrigiram e começaram a orar, então Deus enviou o libertador. God will do the same thing today if the people will just get together and get to praying. Deus fará a mesma coisa hoje se o povo apenas se reunir, começar a orar. All right. He was a sign to those false prophets and to Ahab that he was the servant of God. He was a prophet of God. Correto. Ele foi um sinal para aqueles falsos profetas e para Acabe de que ele era o servo de Deus. Ele era um profeta de Deus. Then he also was a sign to Israel that he could close the heavens or open the heavens when he desired to. He sure was. Então ele era também um sinal para Israel, que poderia fechar os céus ou abrir os céus quando desejasse. Sem dúvida que era. Tell me one can close the heavens. Show me one can open the heavens outside of God. Mostre-me um que possa fechar os céus. Mostre-me um que possa abrir os céus, a não ser Deus. And the word of God is with the prophets. E a palavra de Deus está com os profetas. Micah, a sign to Jehoshaphat. Micah was a sign to Jehoshaphat that God keeps a true prophet on hand. Micaías, um sinal para Jeosafá. Micaías era um sinal para Jeosafá que Deus fica com um verdadeiro profeta disponível. Now notice, he had 400 prophets. Ahab did. Agora note, ele tinha 400 profetas, Acabe tinha. And he called out those 400 prophets. And with one accord, they told him, and yet down in that Jehoshaphat's heart, a man of God, he knew there was something wrong. E ele convocou aqueles 400 profetas. E em comum acordo disseram-lhe, e todavia, no fundo daquele coração de Jeosafá, um homem de Deus, ele sabia que havia algo errado. He knew there was something wrong. He said, "Haven't you got one more?" Hallelujah. Glory. Ele sabia que havia algo errado. Ele disse, você não tem mais um? After 400 standing there, he said, "These are all prophets, Jehovah's prophets." Depois de 400 estarem em pé ali, ele disse, esses são todos profetas, profetas de Jeová. There's the Methodists, the Baptists, the Presbyterian, the Unitarian, all my Trinitarians and all different kinds. We got them all here. Aí estão os metodistas, os batistas, os presbiterianos,
os unitários e, oh, mas que coisa, trinitários e todos os diferentes tipos. Nós os temos todos aqui. And with one accord, they say this is the greatest nation there is. We have nothing to fear about, like a little boy whistling in the graveyard, you know, when he's scared. Don't you worry about that. E em comum acordo eles dizem que esta é a maior nação que há. Nós não temos nada o que temer. Como um menininho assobiando no cemitério, você sabe, quando ele está com medo. Não se preocupe com isso. Said, but hadn't you got one more? He said, oh yes, there's another one here. But said, I hate him. He said, he's always telling evil about this country. He's always saying something evil's going to happen to us. Disse, porém você não tem mais um? Ele disse, oh, sim, há um outro aqui, porém, disse, eu o odeio. Ele disse, ele está sempre falando mal deste país. Ele está sempre dizendo algo mal que vai acontecer para nós. Jehoshaphat said, I'd like to hear him. Oh, yes. Jeosafá disse, eu gostaria de ouvi-lo. Oh, sim. What was he? A sign. O que era ele? Um sinal. Regardless of how many organizations or denominations, God still got a prophet and stays with the word. Amen. Independente de quantas organizações ou denominações, Deus ainda tem um profeta que permanece com a palavra. Jehoshaphat knew that Ahab was doomed because that real prophet Elijah had been signed to the nation, said the dogs will lick your blood. That's right. Josafá sabia que Acabe estava condenado, porque aquele verdadeiro profeta Elias havia sido um sinal para as nações. Disse, os cães lamberão seu sangue. Isso é correto. He knew that Jezebel and him had it coming to him. He knew it did. See? Ele sabia que Jezabel e ele mereciam sofrer as consequências. Ele sabia que mereciam. Está vendo? And Micah said, they come up to him and said, now I tell you, if you want to get into the next association, I'll tell you what you do. You just agree that all these preachers are right. E Micaías disse, eles foram até ele e disseram, agora eu lhe direi, se você deseja entrar na próxima associação, eu lhe direi o que você faça. Apenas concorde que todos esses pregadores estão corretos. See, you tell him go on up and said, you just agree. Está vendo? Diga-lhe, siga adiante e suba. Ele disse, você apenas concorde. So I'll tell you what we'll do. We'll see that you get in our organization if you'll just do that, see? If you'll just compromise on a few of these things here that you are talking about. You just agree with them, go on with them. Disse, eu lhe direi o que nós faremos. Nós providenciaremos que você entre em nossa organização, se você apenas fizer isso. Está vendo? Se você apenas se comprometer quanto a algumas destas coisas aqui, das quais você está falando. Você apenas vai concordar com ele. Siga adiante com ele. Could you imagine a true prophet of God getting away from the Word of God? Could you? Você poderia imaginar um verdadeiro profeta de Deus afastando-se da palavra de Deus? Você poderia? Well, these fellows said, but we saw a vision. These 400 prophets. We know we're prophets. We know, for we are prophets. Bem, estes sujeitos disseram, porém nós tivemos uma visão. Estes 400 profetas. Nós sabemos, nós somos profetas. Nós sabemos, pois nós somos profetas. Micah said, I don't doubt what you saw a vision. I don't doubt it a bit. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Oh, I make you feel good. I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that
keep thy